Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Ronaldo do canal Ronaldo Amanda Matemática. Hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano, ok? Então o plano cartesiano, ele teve origem do termo Cartésio, né? Que é a forma latina do nome do filósofo e matemático francês René Descartes, que ele viveu entre 1596 e 1650. Ele é autor do livro Discurso do Método, publicado em 1637, que se tornou um clássico da filosofia moderna. No capítulo sobre geometria, ele apresenta um método para localizar e descrever pontos e figuras numa rede de linhas por meio de letras e números. É o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então a gente vai tentar, aliás, vai aprender a localizar pontos no plano cartesiano, ou representar pontos no plano cartesiano. Ok? Então vamos para o nosso próximo assunto. Então vamos ver aqui, tá? Temos aqui um plano cartesiano, que é esse plano aqui, tá? Temos aqui o eixo horizontal, chamamos de eixo X, ou eixo das abscissas, e no eixo vertical temos o eixo Y, ou também conhecido como eixo das ordenadas, tá? Então é com isso que nós vamos trabalhar. Então isso aqui nós chamamos de plano cartesiano, em homenagem a René Descartes. Temos aqui as coordenadas cartesianas ou pares ordenados, que é o que a gente vai representar aqui, tá? Os pares ordenados, por que ordenados? Porque a ordem importa. Ou seja, o ponto A aqui que tem 3 e 2 é diferente do ponto B que tem 2 e 3, tá? Então, os pares ordenados nós chamamos de X e Y, tá? Então, esses são os pares ordenados. O primeiro número que aparecer aqui no ponto é o X. O primeiro número é o X. E o segundo representa o Y. É sempre assim, tá? Então, no nosso caso aqui vai ser sempre assim. O primeiro número representa o X e o segundo representa o Y. Então, como é que a gente vai colocar esses pontos aqui dentro do plano cartesiano? Então, vamos lá. O 3 representa quem? Representa o X. Ele é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então, como você pode ver aqui, do lado direito do eixo X, os números são todos positivos. Do lado esquerdo aqui, aqui é a origem, tá? Então, do lado esquerdo, eles são sempre negativos. Aqui para cima, tá? Para cima da origem, no eixo Y, os números são todos positivos e para baixo eles são todos negativos. Ok? Então, se aqui o X é positivo e o Y também está positivo, então eu sei que ele vai estar desse lado aqui, tá? Esse lado aqui nós chamamos de primeiro quadrante, ou seja, no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y eles são positivos. Aqui nós chamamos de segundo quadrante. Desse lado aqui, o Y ele é positivo. Aliás, o X ele é, primeiro é o X, né? Então o X desse lado aqui ele é negativo. E o Y desse lado aqui, ele é positivo, tá? Então vou colocar um sinal de mais aqui. Esse aqui nós chamamos de terceiro quadrante. No terceiro quadrante, os valores do X estão aqui para a esquerda, então eles são negativos. E os valores de Y aqui para baixo, eles também são negativos. Esse lado aqui nós chamamos de quarto quadrante. No quarto quadrante, os valores de X que são para a direita, eles são positivos. E o Y está aqui para baixo, eles são negativos, tá? Então, tá aí a representação do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Sendo assim, o ponto A ele vai estar no primeiro quadrante, né? Que tanto o X quanto o Y eles são positivo. Então o X aqui é 3 e o Y é 2. Então eu vou subir aqui até o 2. E o ponto de encontro entre eles, tá? Aqui, bem aqui, nós chamamos de ponto A nesse caso aqui, tá? Agora os pontos 2 e 3. Ou seja, 2 e 3, X é positivo e Y também. Então eles vão estar também no primeiro quadrante. Então aqui o 2 para X e 3 para Y. Então eu vou subir aqui até o 3 do Y. E vou pegar o 3 do Y e num ponto de encontro entre eles aqui, nós chamamos de ponto B. Vou só acender um pouquinho aqui, tá? Então aqui nós chamamos de
ponto B. Então, viu a diferença? Tá? Pares ordenados, a ordem importa. O primeiro número que aparece é sempre x e o segundo sempre y, nesse caso aqui, tá? Agora o ponto C, 3 e 0, ou seja, a abscissa, o x é 3 e o y é 0. Então, onde é que vai ficar esse ponto aí? Se um dos dois for 0, pessoal, o ponto vai ficar em um dos dois. Nesse caso, o y é 0. Então, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Então, chamamos aqui de ponto C. Tá? Quem é 0 aqui? O x. E o y é quem? É 3. Então, o y vai ficar o ponto vai ficar em cima do eixo y, bem aqui no 3. Então, aqui é o ponto D, tá? Então, no caso, se o x for, se o y for nulo, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Agora, se o x for nulo, o ponto vai ficar em cima do eixo y, ok? Agora, nesse caso aqui no ponto E, tanto x quanto y eles valem 0, eles são nulos, né? Então, ele vai ficar bem aqui na origem, 0 e 0, tá? Esse aqui é o ponto E. O ponto F, menos 4 e 3, ou seja, o x ele é negativo e o y é positivo. Onde é que está aqui esse problema? Aliás, esse ponto ele vai estar no segundo quadrante, né? Que x é negativo e y é positivo. Então o x ele vai estar aqui para o lado esquerdo, aqui é o menos 4, e o y vai estar aqui para cima, no 3. Então eu vou subir do 4 até o 3 do y, do menos 4, aliás, até o 3 do y. Então, o ponto de encontro entre eles aqui, ó, é a nossa coordenada, tá? A coordenada do ponto F. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui é a coordenada do ponto F. No ponto G, agora é ao contrário, tá? Olha aqui, ó, menos 4 e 3 no ponto F. No ponto G é 3 e menos 4, ou seja, pares ordenados, a ordem importa. Então aqui, nesse caso, o x ele é positivo e o y é negativo. Então o ponto vai ter que estar aqui, no quarto quadrante. Então onde é que está o 3 do x? Está bem aqui. Onde é que está o menos 4 do y? Está bem aqui embaixo. Ok? Então eu vou descer aqui, ó, do 3 do x até o menos 4 do y. E o ponto de encontro entre eles, formamos aqui o ponto G. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Nas próximas aulas, nós vamos resolver alguns exercícios relacionados a plano cartesiano. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, aperte o curtir. E não esqueçam de ativar o sininho, que assim que eu postar vídeo, vocês receberão as notificações em casa. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.